Olá a todos e bem-vindos a mais esta análise profunda. Hoje a gente vai mergulhar direto num mistério teológico fascinante, daqueles que deixam estudiosos de cabelo em pé há séculos: as práticas de batismo da Igreja primitiva. A ideia aqui é analisar os dados históricos e os textos originais para entender exatamente o que acontecia naqueles primeiros anos da fé cristã. Sem enrolação, vamos desvendar isso passo a passo. Olha só que contraste impressionante a gente tem nos textos fundamentais. O famoso mandato lá em Mateus 28 é super claro, instruindo o batismo com a fórmula trinitária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma instrução direta. Mas, lendo a prática real, que está toda documentada no livro de Atos, a história dá uma guinada inesperada. Lá o foco é completamente exclusivo em um único nome. Os apóstolos batizavam apenas no nome de Jesus. Não existe um único registro histórico no Novo Testamento de alguém sendo batizado repetindo a frase exata de Mateus. Loucura, né? E é claro que essa tensão visual levanta aquela pulga atrás da orelha. Existe mesmo uma contradição entre Mateus e Atos? Será que a igreja simplesmente ignorou o mandato original logo de cara? Ou rolou um mal-entendido colossal desde o início? Essa questão toca na fundação da teologia cristã e pede uma investigação cuidadosa, porque entender o que aqueles primeiros crentes realmente sabiam vai mudar completamente a nossa perspectiva da história. Para resolver esse enigma, a gente vai seguir um roteiro bem direto. Primeiro o mistério do batismo, depois a chave 1, que é a autoridade exaltada, a chave 2 sobre a essência divina, a chave 3 da nova jurisdição, o debate de ontologia versus economia e, por fim, destravando o reino. Bora lá! Começando pela primeira chave, autoridade exaltada. A base absoluta para a gente entender a cabeça dos autores bíblicos do primeiro século é o evento da ascensão. Hoje em dia, a gente tem a mania de pensar na ascensão como uma despedida, sabe? Tipo, Jesus foi embora e agora a gente espera. Mas para os apóstolos era literalmente o oposto. Não era uma partida, era uma coroação. A conclusão lá em Atos 2 é contundente. A divindade o fez Senhor e Cristo. Aquele mesmo Jesus que caminhava na Galileia não virou uma memória distante. Ele agora governa ativamente com poder absoluto lá do céu. E é exatamente por isso que a palavra nome carrega um peso tão colossal. Invocar o nome não era só repetir um encantamento ou uma fórmula mágica de palavras. É uma realidade dinâmica e superativa. Batizar em nome de era um ato profundo de submissão total a esse governo celestial que já estava em pleno funcionamento. Era, na prática, como se curvar perante um rei que acabou de assumir o trono e dizer: a sua autoridade agora dita todas as regras da minha vida. A cura surpreendente daquele homem coxo perto do templo ilustra isso com perfeição. A declaração é super direta. Pela fé no seu nome, o seu nome fortaleceu a este homem. O nome carrega um poder real e prático que flui do Cristo exaltado. Naquela cultura, usar o nome de um governante com autorização era o mesmo que trazer a presença e o poder daquele governante para a mesa. O nome faz exatamente o que a pessoa faria se estivesse ali fisicamente. A autoridade não é um simbolismo vazio, é uma força executiva em plena operação. O que nos leva à nossa segunda chave, essência divina. Tem esse conceito de onomatologia, que pode até soar como um palavrão teológico, mas é a peça que falta no nosso quebra-cabeça. Na mentalidade da época, um nome nunca era só uma etiqueta sonora de identificação. O nome carregava a essência, a identidade, a honra e o governo do próprio Deus. Portanto, invocar o nome de Jesus era entendido como o equivalente exato a invocar o Deus Supremo do Antigo Testamento, que agora agia plenamente através do Filho. E isso se conecta com algo maravilhoso do antigo Israel, o Shekinah. O Shekinah era aquela glória visível, a presença física de Deus no meio do povo, tipo a coluna de fogo no deserto ou a glória enchendo o templo. E a história mostra que para a igreja primitiva, o nome de Jesus passou a atuar como o substituto definitivo desse Shekinah. O nome é agora o endereço exato da autoridade e presença divina na terra. Onde o nome invocado com fé, a presença de Deus desce, assim como acontecia no templo. A grande sacada é que a igreja primitiva não via conflito nenhum nisso. Atos 4:12 crava de maneira absoluta que não há outro nome dado para a salvação. O batismo em nome de Jesus virou o grande ponto de convergência teológica. Aquela galera compreendia perfeitamente que toda a plenitude da divindade estava operando exclusivamente através do Cristo ressurreto. Então, invocar esse único nome não era uma contradição à Trindade. Na verdade, era a focalização perfeita nela, reconhecendo Jesus como o único executor da salvação. Seguindo em frente, chegamos à terceira chave, nova jurisdição.
A gente precisa entender o clima político e social do primeiro século. O batismo nunca era um assunto particular, tipo uma coisinha interna e emocional, de jeito nenhum. Era um ato imensamente público, comunitário e bem perigoso. O Império Romano exigia que todos declarassem César é Senhor, e o Sinédrio exigia a submissão total às tradições deles. Então, descer as águas em nome de outro rei, isso era uma saída oficial e visível dessas estruturas de poder. Era uma declaração de independência espiritual que frequentemente custava a reputação, a família e até a própria vida. Existe uma transferência claríssima de propriedade acontecendo aqui. A antiga jurisdição exigia total submissão e impostos para garantir cidadania. Em contraste direto, a nova jurisdição era a entrada sem volta no reino de Deus. O batismo funcionava literalmente como os papéis de imigração para uma nação invisível. O indivíduo estava renunciando à sua cidadania terrena antiga para abraçar um governo superior. E a palavra grega koinonia resume lindamente essa nova comunidade de imigrantes. É comunhão, participação no reino. Isso explica perfeitamente por que os apóstolos insistiam tanto no uso do nome de Jesus na hora exata do mergulho nas águas. O nome era a assinatura literal, a marca irremovível do novo proprietário. Era a garantia pública de que, a partir daquele instante, aquela vida pertencia legalmente a um novo Senhor. Agora a gente vai para a nossa grande síntese: ontologia versus economia. A solução perfeita para o nosso mistério inicial se divide em duas partes, como os dois lados de uma moeda. Mateus 28 define a ontologia, que é o termo teológico chique para descrever a natureza de Deus, quem ele é em sua essência triuna. Já o livro de Atos define a economia, que descreve como Deus age e opera na história para salvar a humanidade através do Filho. Ou seja, Mateus mostra a natureza majestosa de Deus, enquanto Atos revela de forma mega prática o método de acesso a ele. Portanto, batizar no nome de Jesus em Atos definitivamente não anula o Pai nem o Espírito. Pelo contrário, é a afirmação poderosa de que a união com Cristo funciona como um selo de posse. Pensa naqueles selos de cera antigos nas cartas. Uma carta selada não pertencia a quem a carregava, mas a quem imprimiu o selo nela. A união com o Filho atua como esse selo. É o único ponto de acesso possível para se relacionar com o Pai e receber o Espírito Santo. A ordem teológica de Mateus é cumprida na prática em Atos. E para fechar, nosso quinto ponto, destravando o reino. Vamos trazer isso para o chão da fábrica com um exemplo histórico. Lá no capítulo 19 de Atos, tem uma história fascinante que rolou em Éfeso. O apóstolo Paulo encontra um pequeno grupo de crentes e saca na hora que algo estava faltando. O detalhe intrigante é que eles tinham passado pelo batismo de João Batista, que era um mergulho focado no arrependimento moral. Só que faltava a chave principal da nova aliança. Eles não faziam ideia do nome autoritativo do Cristo exaltado. O arrependimento preparou a terra do coração, mas não conseguiu transferir a jurisdição espiritual. E a correção apostólica foi absoluta e imediata. Quando aqueles homens foram finalmente imersos sob a autoridade e invocação do nome de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre eles na mesma hora, manifestando-se com poder. Esse relato comprova sem sombra de dúvida que o nome atua como a chave literal que destrava a porta dimensional para a presença de Deus. É o que inaugura a realidade tangível do reino na vida de uma pessoa. E tudo isso deixa uma reflexão de explodir a cabeça para os nossos dias. Muito além de só resolver um mistério histórico e literário fascinante, fica o desafio prático desse selo de posse. O que significa, no cotidiano, acordar e viver como propriedade exclusiva de Cristo, operando 24 horas por dia sob a autoridade ativa desse nome. É uma troca completa de jurisdição. É renunciar ao controle em troca da cidadania num reino celestial. Fica aí essa provocação gigantesca sobre a verdadeira essência de pertencer a esse governo inabalável. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.